Tudo começou logo depois que Naofumi e seu grupo encontraram a ampulheta do dragão escondida em um templo subaquático na costa de Calmira. Aquela descoberta trouxe uma urgência imediata. A próxima onda estava se aproximando e eles precisavam se preparar o mais rápido possível. A ampulheta indicava que o evento catastrófico aconteceria naquela mesma região, o que significava que os moradores da ilha estavam em perigo mortal. Sem perder tempo, Naofumi usou sua habilidade de teleporte para retornar à capital e alertar a rainha sobre a situação. A resposta foi imediata. Diferente da época do antigo rei, que negligenciava essas ameaças, a rainha convocou tropas com uma eficiência impressionante. Navios foram preparados em tempo recorde e uma frota foi organizada para enfrentar a onda em alto mar. Havia uma grande chance de que a batalha acontecesse no oceano, então a estratégia era clara: interceptar os monstros antes que eles chegassem às costas. Enquanto aguardavam o teleporte a bordo dos navios, o grupo de Naofumi se reuniu. Raftalia expressava preocupação com os moradores de Calmira, mas foi tranquilizada ao saber que a evacuação da ilha já havia sido finalizada. Filó estava animada por rever seus companheiros e até Melt estava presente, determinada a ajudar. O clima era de tensão, mas também de união. Pelo menos entre os aliados de verdade. Os outros heróis, como de costume, não demonstravam o menor interesse em cooperar. Eles acreditavam que, por terem subido de nível em Calmira, não teriam problemas. Naofumi sabia que essa arrogância poderia custar caro, mas não havia tempo para discutir. Entre os reforços que chegaram havia dois rostos familiares: Elark e Therese, os aventureiros que Naofumi havia conhecido em Calmira. A presença deles trouxe um alívio genuíno. Raftalia ficou mais tranquila, e Naofumi admitiu, ainda que relutante, que era muito melhor ter aqueles dois ao lado deles do que os outros heróis. Therese parecia confiante e ela a que mantinha sua postura descontraída, como se estivesse prestes a participar de um treino casual, em vez de uma batalha que decidiria o destino de milhares de vidas. A rainha assumiu o comando da frota e deu a ordem. Assim que o teleporte acontecesse, o ataque começaria. Todos se prepararam para o impacto. E então, sem aviso, o céu se abriu em uma explosão de luz. O mar mudou de cor, tornando-se vermelho, e vórtices de energia surgiram ao redor dos navios. A onda havia chegado e ela trouxe consigo um exército de monstros aquáticos de proporções aterrorizantes. A batalha começou com bombas de barril cheias de frutas de rúculo, um álcool concentrado que se mostrava eficiente até contra criaturas sobrenaturais. As explosões iluminaram o céu escarlate. Mas os monstros não paravam de surgir. Criaturas serpentinas emergiam das profundezas, atacando os navios com uma ferocidade implacável. Um tripulante, ordenando que os soldados concentrassem os ataques nos monstros menores, enquanto os heróis enfrentariam as ameaças maiores. O monstro principal era uma besta colossal, um gigante aquático que desafiava qualquer tentativa de dano direto. Ele permanecia submerso, tornando-se praticamente intocável. Naofumi percebeu que, se não removessem aquela coisa da água, a batalha estava perdida. Foi quando Filó entrou em ação. Com uma determinação que surpreendeu até Naofumi, ela mergulhou no mar carregando seu mestre, usando seu corpo como plataforma de ataque. Juntos, eles conseguiram atrair a atenção do monstro e forçá-lo a emergir. A rainha, vendo a oportunidade, ordenou que todos os navios concentrassem o fogo na criatura exposta. Os outros heróis disparavam suas habilidades especiais. Tiro de meteoro, lança de meteoro, espada de meteoro, mas os golpes mal arranhavam a criatura. Mas a batalha estava longe de terminar. Monstros menores continuavam a subir pelos cascos dos navios, atacando a tripulação sem piedade. Foi nesse caos que Melt caiu da embarcação, sendo arrastada pela maré vermelha. Antes que alguém pudesse reagir, Elark apareceu como um relâmpago, salvando a princesa no último segundo. Com um movimento fluido, ele a lançou de volta ao convés e disparou uma habilidade devastadora, o Tornado dos Céus, que varreu dezenas de monstros de uma só vez. Naofumi não podia acreditar na força daquele homem. Lark não era apenas um aventureiro comum. Havia algo nele, uma aura de poder que transcendia o normal. Mas não havia tempo para questionamentos. Naofumi e Lark colocaram sua estratégia em prática. Aproveitando o momento certo, Naofumi fez a gigantesca criatura saltar bem alto, deixando-a completamente vulnerável. Sem desperdiçar a oportunidade, Lark avançou e desferiu sua poderosa habilidade. Ao mesmo tempo, Filó entrou em ação com uma sequência de ataques impressionantes, enquanto a companheira de Lark liberava suas intensas chamas contra o inimigo.
Para finalizar, Lark e sua parceira combinaram seus poderes em um ataque conjunto devastador, que finalmente derrotou a criatura de uma vez por todas. O monstro caiu com um impacto que fez o mar tremer. A batalha contra a onda estava vencida, ou pelo menos era o que todos pensavam. Enquanto os soldados comemoravam, Lark e Therese se aproximaram de Naofumi com expressões que não combinavam com a vitória recém-conquistada. Havia uma seriedade nos olhos deles, uma tensão que cortava o ar. E então Elark falou, e suas palavras mudaram tudo. Ele revelou que não eram aventureiros comuns. Eles também eram heróis, mas de outro mundo. Um mundo que, assim como aquele, estava sendo devastado pelas ondas. E para salvar seu próprio mundo, havia apenas uma solução: matar Naofumi. Não era nada pessoal, ele disse. Apenas uma questão de sobrevivência. Se o herói do escudo morresse, a onda em seu mundo seria contida. A revelação caiu como uma bomba. Naofumi não conseguia processar. Aqueles que haviam lutado ao seu lado, que haviam salvado Melt, que haviam derrotado o monstro principal juntos, agora estavam dizendo que precisavam dele morto. Therese confirmou com tristeza genuína em sua voz que aquela era a única maneira. Ela até se desculpou, dizendo que partia seu coração ter que tomar aquela atitude depois de toda a gentileza que Naofumi havia demonstrado. A rainha, percebendo a traição, ordenou que as tropas atacassem os dois impostores. Mas Therese estava preparada. Com um gesto elegante, ela invocou o poder de suas joias, criando uma chuva de meteoros que varreu os soldados. Não para matá-los, ela explicou, mas apenas para mantê-los fora da luta. O objetivo era apenas Naofumi. Ninguém mais precisava morrer. O confronto começou. Lark avançou com uma velocidade assustadora, empunhando uma foice gigante com uma maestria que deixava claro. Ele era um guerreiro de verdade, não um amador. Seu primeiro golpe foi um choque para Naofumi. Mesmo bloqueando com o escudo, o dano passou através da defesa. Elark explicou, com um sorriso quase divertido, que seu ataque tinha uma propriedade especial. Quanto mais alta fosse a defesa do oponente, maior seria o dano causado. Em outras palavras, era a habilidade perfeita para counterar o herói do escudo. Naofumi sentiu o impacto em seu corpo, uma dor que ele não sentia há muito tempo. Mas sua mente trabalhava mais rápido que a dor. Ele analisou o padrão de ataque de Elark, percebendo que o golpe só funcionava em contato direto. Se ele esquivasse, o efeito especial não se ativava. Além disso, havia escudos em seu arsenal que poderiam anular completamente aquela habilidade. Ele tinha opções. O problema era que Elark e Therese lutavam como uma equipe perfeitamente sincronizada. Therese alternava entre ataques ofensivos e defensivos com uma fluidez impressionante. Ela lançava magias de área para proteger Elark enquanto ele atacava, e no momento seguinte já estava preparando o próximo golpe. Era uma dança letal, e Naofumi estava no centro dela. Raftalia e Filó tentaram intervir, mas Elark as afastou com uma explosão de vento que as lançou para longe. Ele não queria machucá-las, ele disse. O alvo era apenas o mestre delas. Melt, desesperada, tentou correr para ajudar Naofumi, mas foi impedida pelos próprios guardas. A princesa gritava, exigindo que levassem ela até o herói do escudo, que a onda ainda não tinha terminado e que ele precisava derrotar aqueles dois. Mas a situação estava fora de controle. Naofumi e Lark trocavam golpes com uma intensidade que fazia o ar tremer. Cada bloqueio de Naofumi era respondido com uma estratégia diferente de Lark. O herói da foice não escondia nada. Ele dizia. Sua política era de luta justa e direta. Ele revelava suas habilidades, seus pontos fortes e desafiava Naofumi a superá-lo. Era uma atitude que Naofumi encontrava quase irritante, quem em sã consciência revela suas cartas em uma luta mortal, mas também respeitável. Elark não era um vilão comum. Ele era um homem lutando por algo que amava, assim como Naofumi. A batalha continuava empatada. Naofumi conseguiu envenenar Lark com uma habilidade do escudo, e até usou o escudo de ataque aéreo como armadilha, algo que Therese admitiu não ter previsto. Lark, por sua vez, demonstrava uma força bruta que superava qualquer coisa que Naofumi havia enfrentado antes. Ambos estavam lutando, em um nível estranho e perturbador. Era como se dois guerreiros finalmente tivessem encontrado adversários à altura, e a emoção da luta superava até mesmo a gravidade do momento. Mas a situação estava se deteriorando. O grupo de Naofumi estava exausto, enquanto Lark e Therese pareciam ter energia de sobra. E então, quando a esperança começava a se esvair, uma nova presença fez o ar ficar pesado. Glass apareceu no campo de batalha como um fantasma. A mulher misteriosa que Naofumi havia enfrentado na onda anterior, aquela cuja força havia sido tão avassaladora que ele só sobreviveu por um triz, estava ali. E ela não estava sozinha. Ela era aliada de Lark e Therese, parte do mesmo grupo, parte do mesmo plano.
A chegada de Glass mudou completamente o equilíbrio da batalha. Ela observou a luta com olhos avaliadores e então se dirigiu a Naofumi com uma calma perturbadora. Ela notou que ele não estava usando sua força total. Quando Naofumi lutava com tudo o que tinha, ele usava um escudo diferente, mais tenebroso, mais perigoso. O fato de ele não estar usando aquela forma significava que ainda estava segurando o próprio poder. E mesmo assim, havia conseguido machucar Lark e bloquear completamente os ataques de Therese. Glass reconheceu o crescimento de Naofumi. Ela admitiu com uma voz que não deixava espaço para dúvidas que ele havia ficado forte. Muito forte. E foi exatamente por isso que ela decidiu tomar a frente. Se Lark e Therese não conseguiam terminar o serviço, ela mesma faria. A ameaça em suas palavras era clara como cristal. A batalha que Naofumi enfrentava agora era contra 3 heróis de outro mundo, cada um mais poderoso que o anterior.